Um canalha, literalmente, um cara de pau. Tá interessado em saber que raça é essa? Acompanhe a gente depois na vinheta. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio especial dos Perdidos no Tempo, em parceria com a Retropunk Publicações. E a gente gostou tanto do nosso Spaghetti Fantasy do Brancalônia, que a gente vai trazer aqui para vocês mais uma raça. Uma das raças que só tem nesse cenário, é algo único, algo extremamente divertido. A gente está falando do Pinóquio. Não, pessoal, não é o do Pinóquio, não. A gente está falando das marionetes. Mas tem o Pinóquio no meio, a gente chega lá, calma lá. E é exatamente, talvez preenchendo, ainda nessa pegada de D&D, Canárias, Spaghetti Fantasy, segundo escalão, preenchendo o lugar dos Hobbits, Brancalônia também tem algo bastante original, bastante interessante, e é essa raça das marionetes. Meus amigos, eu brinquei com o Pinóquio, mas ela tem tudo a ver com o Pinóquio, né? Conta aí pra gente como é jogar com essa raça, o que é essa raça? Bom, os marionetes, eles vão ser, em termos de D&D, eles vão ser construtos, né? Construtos de madeira e tal, só que eles não são de uma madeira comum, eles têm um núcleo, né, que chama de fabulênia, né? Que, aliás, eu achei um nome muito bacana, né? Que é um tipo de madeira mágica, alguma coisa assim. Então, o núcleo dessa marionete é feito dessa fabulênia. Então, ele vai representar basicamente o coração e a cabeça, né? E o resto do corpo pode ser feito de outro tipo de madeira, né? E, assim, aí começa a entrar no domínio do que a sua imaginação mandar, né? Porque você pode ter qualquer tipo de forma, ser de qualquer tipo de gênero ou de nenhum gênero, né? Você literalmente é fabricado por alguém, né, a partir dessa fabulênia. E também você também é aquele personagem pequenininho, né? Tipo 90 centímetros e tal, 20 quilos no máximo. Para quem curte mesmo personagens pequenos que se escondem fácil e com coisas diferentes. Tem uma característica bem bacana, cara, deles, que é se você, por acaso, se meter numa briga, né? Porque tem as regras pra briga, né? Que é diferente do combate, né? Brigas de taverna. Isso. Se você se meter numa briga, você pode tirar o braço e usar ele pra enfiar a pancada dos caras, sacou? Depois enrosca de novo. Depois você coloca ele de novo, cara, porque você é um constructo, né? Então você pode colocar ele de novo que não pega nada pra você, bicho, né? Tem essa possibilidade de você reparar o seu corpo de uma maneira mais fácil, né? Já que é de madeira, né? Isso é bom, sendo um constructo tem lá as suas vantagens, né? A gente até comentou isso no nosso outro vídeo, né? Quando a gente deu aquela geral, né? Que a gente vai colocar o link aí, né? Pra você poder, se não viu, você vai ver isso aí também, tá? Sim. Onde o cara, quem é um construto, você não precisa comer, você não precisa respirar, né? Você pode se auto-reparar, né? Só você ter umas lasquinhas ali de madeira, uma cola e tal, não sei o que, você vai dando um jeito, né? Só que também, por você ser de madeira, né? Então toda vez que tiver alguma coisa um pouquinho mais quente, né, um foguinho e tal, você tem que tomar um certo cuidado, porque você é bem vulnerável a esse tipo de coisa, né? Não, uma coisa que eu acho interessante que eles colocam lá no livro, porque falaram, ele é um construto, ele não precisa comer e tal, não sei o que, ele é imune a doenças, menos doenças de madeira, né? Então, de repente, uma infestação de cupim ou alguma coisa assim, né, vai te afetar. Você passa perto de um casebre ali que o negócio tá pegando, sai correndo, velho. Não, e outra coisa que eu acho legal é que eles falam assim que no início dos tempos, né, os marionetes eles eram vistos como uma coisa fantástica, uma coisa milagrosa, né, e tal, até meio e eram raros, exatamente, porque a fabulênia só existia num reino lá e tal, não sei o que era difícil de encontrar. Só que de uns tempos para cá o negócio meio que se espalhou, né? Então, não que eles sejam extremamente comuns, mas hoje em dia a população já aceita que um marionete existe, assim, né? Que eles estão por ali. E eles também têm nem tudo são rosas, né? Para eles é muito difícil, porque eles são construídos, eles eram, né? No começo eles eram construídos e usados nas peças, né? No teatrinho, né? Na coisinha engraçada e tal. Então eles são vistos como coisas
de humor, ninguém leva muito a sério. O que o cara fala, todo mundo chega pra ele e fala assim, faz uma palhaçada aí pra eu dar uma risada e tal, não sei o que. Então, tem esse lado, né, negativo que às vezes você fala o troço, a galera não leva a sério, né? Então... Dança aí, bonequinho, né? Tem umas então, ondas assim, umas né? ondas assim, o cara não é muito levado a sério. Então, esse é o lado talvez um pouco mais complicado pra você conseguir jogar com ele, né? Não, e é bacana que o livro cita aqui numa parte que existe no Reino de Itália, que tá aqui, olha, o movimento pelos direitos das pessoas de madeira, né? Então, assim, achei muito legal isso. E eu acho que também tem uma parada de madeira, né? Quando o cara usa madeira que tá no mar, que tá jogada. É porque tem o seguinte... E aí o cara tem uma certa afinidade, né, com a água, pra ser marinheiro e tal. Não, porque olha lá, o lance é o seguinte, tem alguns tipos de marionete. Né? Isso. Aqui, na descrição da raça, ele vai citar 2 tipos, que é o Pinóquio, né? Meio óbvio e tal. Que é o clássico, né, Fábio? É o clássico, é o que dá as aparências mais humanoides, o tamanho... Uhum. E geralmente ele tá ali com trupes de teatro, né? Aquela coisa, né? Da viagem, daqueles shows itinerantes e etc e tal, né? E tem o títere, que são criados para imitar a aparência de paladinos. Então ele já vem tipo com uma armadura acoplada, eles são de madeira e cobre e tal, não sei o quê. Esses são os básicos. Só que assim, alguns reinos você vai encontrar variações dos marionetes, como por exemplo esse que o Loreto está falando é de Vortigana. Eles são feitos com núcleo de Fabulênia, mas com madeira de naufrágio. Então esse tipo de marionete já tem um conhecimento inato sobre o mar e seus segredos, etc e tal. Salvo engano, em Penúmbria tem uma outra variação do marionete que é um negócio mais hardcore, vamos dizer assim, né? Porque o núcleo de Fabulênia, ele vai se desenvolver dentro de uma pessoa. Então, o marionete surge tipo um alien, assim, ele estoura ali a pessoa e tal, e sai. Né? Então, enfim, tem outras variações aí, dependendo da região do Reino de Itália que você tiver, né? Sim. Cara, é uma pegada realmente interessante, que acho que é aquilo que o Fábio falou ali no começo. É uma raça para quem vai gostar de jogar com algo até parecido com o Hobbit mesmo, o cara mais pequenininho, mais ágil, por muitos talvez visto mais engraçado, só que toda essa descrição mais próxima de um construto, ela muda completamente a dinâmica do jogo, a questão de você não levar o dano, a questão do fogo, da doença de madeira, não acaba sendo uma cópia com um nome diferente ou uma pegada, tá aqui o Pinóquio é o nosso Hobbit. Não, as regras de jogo e de interpretação dessa raça, elas dão uma pegada única para o Brancalônia. Sim. E depende também de como você quer interpretar esse personagem. Porque, por exemplo, a gente falou aqui, todo mundo já vê ele naturalmente como uma coisa engraçada. Mas e se o seu personagem não for engraçadinho ou não gostar desse tipo de coisa, né? Isso pode dar aí uma linha diferente, interessante para você interpretar, né? Você quer ser levado a sério, por exemplo, e não é... Enfim, tem infinitas possibilidades aí pra gente literalmente brincar com os marionetes. O cara vai ficando esquentado com isso, né? Porque ninguém acredita. Enfim. Continua sendo um canalha cara de pau, mas continua sendo um canalha. Quem que é o chefe da galera? É o marionete, aquela... Ou então, por exemplo, aquele que todo mundo vê... tudo bem que não é muito a pegada do Brancalônia, essa coisa mais sombria, né? Mas todo mundo vê ele como uma criaturinha engraçada, mas ele, na verdade, é um grande canalha. Eu tenho alguma coisa mais sombria e tal por trás ali. Depende, não sei. Se estiver rolando em Penúmbria, vai saber, né? As possibilidades são diversas aí, né? A imaginação de cada um. Gostaram de conhecer essa raça, pessoal? Gostou do conteúdo? Não gostou? Deixe seu comentário, deixe sua curtida, ou então deixe o seu dislike, passa no nosso Instagram também, que é muito importante, e se inscreva no nosso canal. A gente vai produzir muito mais conteúdo de Brancalônia para vocês. Falou, galera. Um Falou, abraço. pessoal.